que a autoridade lá é muito importante. Eu não tô falando pra gente criar filhos sem disciplina, sem autoridade. Eu acho que a autoridade e a disciplina e os limites são um presente divino. Qual ser humano que você quer ajudar a se formar ali? Né? Você quer realmente uma criança obediente? Que não vai ser leão? Que vai ser ovelha? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Eu Você e a gente. Eu sou Leonardo Piamonte. E eu sou a Bela Mares. Obrigadíssimo por estarem aqui. A gente está hoje com um programa muito especial porque a gente tem um depoimento de uma pessoa, um ouvinte, um televidente, eu não sei como chamar, um seguidor, uma pessoa que constrói junto esse canal, que nos fala sobre um assunto bem interessante, que é justamente o que fazer quando eu não concordo com você, quando a forma que eu acho que educar um filho, uma criança, não é a mesma que você acha. E a gente se encontra aí nesse conflito de autoridade, nesse conflito de poder, e não raro na frente da criança. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre autoridade, sobre método, sobre caminho, de como criar essa disciplina, essa coisa, e que eu não concordo contigo em algumas coisas, como é que a gente vai lidar um pouco com essa questão, certo, Bela? Então, a gente vai ler, né? Podemos ler, de repente, esse depoimento, né? É isso aí, meu querido. Vou ler aqui a questão desta mulher que diz assim para nós. Eu e meu marido estamos enfrentando problemas na educação dos nossos filhos. E ele tem me questionado muito, falando que eu estou tirando a sua autoridade enquanto pai e que eu não posso intrometer quando ele está resolvendo alguma situação com as crianças. O que anda acontecendo é que eu realmente estou me colocando muito entre eles, principalmente nos momentos de situações desafiadoras, como birras, choros desproporcionais, os nãos que nós pais costumamos receber das crianças, briga entre irmãos, enfim, quase todo o tempo de uma família que tem 3 crianças. Exatamente, né? Não é mesmo, meu querido? Eu entendo que o meu papel é defender as minhas crianças, mesmo que sendo do pai. Meu marido é um ótimo pai, muito comprometido e presente, mas foi criado em uma casa onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o automático dele é reproduzir esse comportamento. Acontece que realmente tenho pensado muito se estou fazendo o correto e se realmente o meu comportamento está prejudicando os meus filhos, o meu marido e a construção da relação deles. Putz, é um classicão, né? Classicão. É uma situação que eu tenho certeza que muitos casais, né, enfrentam nessa construção dessa dinâmica familiar com 3 crianças, que é muito desafiador. Ela falou aqui vários exemplos: birras, choros desproporcionais, briga entre irmãos, nãos. Isso aí todo mundo que é mãe, pai, sabe que a gente enfrenta mesmo. E aí como é que a gente começa a destrinchar? Como é que a gente começa a construir uma saída que seja saudável, que seja respeitosa para esse casal e para essa família? Eu estava te ouvindo aí enquanto você estava lendo, e assim, como a gente começa a construir, nem sempre é fácil, né? Tem que carregar pedra para você construir, de repente, uma ponte, ou construir uma escada, ou o que for. Você vai ter que carregar pedra, vai ter que se sujar um pouco, né? E aí, eu fiquei pensando, por exemplo, essa mãe que traz o depoimento, que diz, eu estou fazendo o correto. Saiba que fazer o correto nem sempre é fazer o mais fácil. Às vezes o correto, ele tem essa dificuldade de não vai ser fácil no começo, mas ser o correto também. O correto nem sempre é o mais fácil. Ele pede energia da gente, né, Leo? Total. E assim, e aí eu fui para outro lugar que eu queria te ouvir, que ela fala assim, meu marido é um ótimo pai. É muito comprometido e muito presente. Eu acho isso muito legal, assim, definitivamente. Mas a gente tem que diferenciar, de repente, assim, o que é um ótimo pai e o que é um ótimo cuidador. Não por ser um bom pai, não por ser um pai presente, muitos pais são presentes, mas não necessariamente estão alfabetizados, letrados, envolvidos na linguagem do cuidado, que de repente você, como mãe, já tem uma experiência maior pela simples socialização de uma mulher na nossa cultura.
Você foi ensinado que Sim. o cuidado faz parte do que vai te fazer uma boa mulher, e você é orientado ao Uhum. cuidado. O homem, ele está mais num lugar de fornecedor, de provedor, né, de arrimo, né, familiar, e Uhum. às vezes o cuidado ele ficou de fora. Então, acho que um momento interessante da família de quebra, de ok, como vamos discutir uma coisa que você traz, uma coisa que eu trago, como a gente vai juntar essas duas coisas sem você deixar de ser um ótimo pai, como você pode também passar a ser um cuidador de repente mais amoroso, menos explosivo, não sabemos ainda, vamos destrinchar isso, mas como a gente junta isso por benefício das crianças. Sim. E aí quando você fala assim, e por nós mulheres ocuparmos esse lugar, a gente busca mais. A gente busca mais informação, a gente busca mais conhecimento, a gente estuda mais sobre essa metodologia mesmo, como fazer, né, para estar ali, né, para estar ali como amparo, para fornecer uma educação emocional, para deixar que o meu filho exista, assegurar esse espaço de existência da criança, de dignidade, de respeito. É, e aí a gente entra num lugar também que é que tá se destacando nessa questão, que é qual que é o nosso papel enquanto adulto dessa relação, Uhum. né? A gente está aqui, eu enxergo isso assim como essa necessidade de nós, pais, adultos, educadores, a gente assegurar mesmo a existência dessa criança no sentido mais autêntico, né? Que ela possa ser livre, que ela possa encontrar aqui nesse ambiente familiar um lugar para ela expressar os sentimentos, para ela expressar os pensamentos, para ela expressar quem ela é, a sua natureza. E quando tem um adulto que quer impedir isso, que quer bloquear essa manifestação autêntica de qualquer um que seja o ser aqui dessa casa, tanto adulto quanto crianças, se o outro está mais consciente, ele precisa intervir sim, Uhum. né? Então, assim, eu falo com você, mulher, quando você se questiona e fala assim, será que eu estou atrapalhando? Mas será que esse não é o seu papel, enquanto adulto mais consciente dessa relação, né? Ultrapassando esse lugar de ser um bom pai, de ser um bom homem, igual o Léo trouxe. Uhum. Então a gente precisa realmente pensar sobre isso, a gente precisa fincar nossa perninha ali naquilo que a gente acha certo Uhum. de Sim, sim, fazer. sim. Concordo contigo. Acho que é bem isso. Acho que não se trataria de atrapalhar a relação entre pai e filho. Se trata justamente de você promover um ambiente familiar em que, se você vê que uma dinâmica está passando assim do limiar entre autoridade e autoritarismo, que talvez seria uma coisa que a gente pode falar, inclusive, daqui a pouco. Sim, Se você percebe que tem uma desigualdade, uma discrepância, uma força excessiva, um grito, mas assim, eu acho que está em todo o seu dever, assim, dever mesmo de intervir. Eu acho nem no que seu direito, né? é, Ultrapassa isso, é sim, dever. é um dever ético, eu acho. E vai criar, sim, uma ruptura e vai criar uma série de questionamentos. E que bom que você escreve e que bom que a gente pode falar disso, porque eu acho que um dos pontos que já me chama a atenção logo de cara e que tem a ver, logicamente, com o trabalho com os homens, é a questão de você está tirando a minha autoridade. Eu acho que esse ponto é bem problemático para os homens, porque a, a gente, de alguma maneira, entende que um bom pai é o pai que detém a autoridade. E eu acho que ali a gente tem um convite, que a autoridade lá é muito importante. Eu não estou falando para a gente criar filhos sem disciplina, sem autoridade. Eu acho que a autoridade e a disciplina e os limites são um presente divino que você dá para Sim. os seus filhos no mundo caótico, desorganizado, desigual. Você ter limites, saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é legal, o que não é legal. Eu acho que isso é das grandes heranças que você pode dar para o seu filho. Agora, o como, numa linguagem de autoritarismo, sabe? Em que, de repente, a gente não está muito preocupado em que essa manifestação da criança não deveria. É porque me incomoda você estar falando nesse momento. Eu não queria que você estivesse falando. Eu não queria que você estivesse brincando. Eu queria estar sossegado, não queria estar aqui. Eu queria estar, sei lá, de repente assistindo um conteúdo, vendo alguma coisa. Eu não queria você falando, gritando e pulando. Mas o que a gente espera de uma infância, se não é gritar, cantar, pular? Crianças são naturalmente
assim, né? Isso aí muda também essa perspectiva do que esperar dessa criança. Mas eu quero falar um pouquinho, quando você fala sobre essa autoridade, quando a gente traz esse assunto de autoridade, a gente entra também. Vamos contextualizar. A gente fala um pouquinho sobre os modelos educacionais dos quais a gente veio, né? Que é esse autoritarismo, que é quando esse pai ele usa a força, né? Ele tem essa relação bem vertical com a criança. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou seu pai, eu sei mais, você não sabe nada, então fica calado e simplesmente obedece. Isso é um modelo educacional autoritário. A gente tem o permissivo, que vai contrabalancear isso, que vai para o oposto, né? Para a dualidade mesmo, que é aquele pai que não consegue expressar esse limite, que não consegue entregar esse limite seguro, essa dosagem correta que eu gosto de falar, que tem medo da frustração, da tristeza, do sofrimento dessa criança, por isso não existe não, é tudo sim, e essa criança que comanda essa relação, que também, querendo ou não, é vertical, né? Que não é horizontal, não é da cooperação. E a gente tem esse caminho do meio, que é esse modelo onde o respeito mútuo e o vínculo, ele imperam, que é essa relação horizontal, onde todos têm espaço de existir, onde sentimentos e pensamentos criam espaços e onde a construção desse conhecimento, ele acontece por todos os seres que ali habitam e que fazem parte dessa dinâmica, né? E a autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, e eu acho que é isso que a maioria dos homens, as mulheres também, tá? Porque a gente veio desse modelo educacional, mas os homens, eles encontram muita dificuldade. Essa dúvida entre o que é o autoritarismo e o que é ser uma autoridade, né, que gera inspiração na criança para que ela coopere com você, para que ela olhe para você e fale, bom, esse aí é um adulto justo, esse aí sabe o que está fazendo, esse pai, ele me enxerga, ele preocupa com as minhas opiniões, com o que eu tenho aqui para fornecer, para contribuir. E eu vou passar a respeitar ele por isso. Sim, exatamente. E me gera respeito, porque eu acho que a autoridade ela vem de um lugar de respeito quando ela é natural, quando ela não é imposta. Quando, de repente, você conquista a autoridade dentro de um círculo, dentro de uma família, não é uma coisa que você impõe. Uma coisa que você, com o seu agir, com sua ética, você inspira o respeito das pessoas que estão convivendo contigo e passa a ser uma autoridade. E é uma autoridade daquelas que depois, na adolescência, vai vir, pô, pai, aconteceu tal coisa, não sei se eu fiz certo, eu não sei o que eu faço. Porque você é uma autoridade, não é um autoritário. Então eu acho que aí, puta, isso é muito legal de ser falado, de convidar o homem justamente a dizer assim, olha só, talvez a autoridade que você vai curtir mais, talvez a autoridade que você vai usar, vamos dizer assim, para se relacionar mesmo, para o seu filho vir para você e falar, pai, fiz isto, pai, não sei se eu faço aquilo. Talvez o material dessa autoridade não seja o mesmo material que a gente usa para construir relações autoritárias. Talvez o material dessa autoridade seja o respeito e a inspiração, como a Bela falou. E talvez para promover o respeito e a inspiração, talvez você precise realmente, talvez passar a educar e a fazer curadoria do que seu filho traz, mais do que a impor e a punir aquilo que você não concorda ou não está entendendo, não está gostando. E eu só vou resgatar mais um ponto que eu quero muito te ouvir. Conta, eu adoro te ouvir, o Léo. não. O não, gente. O não é um ato de amor. O não. Sim. Assim, o não que não é um não porque não. E o não que não é um não violento, assim. Mas eu acredito muito num conceito que eu, sei lá se alguém já falou nisso, mas eu conveniei de chamado não amoroso. Assim, eu te amo e a resposta é não. Sim. Você não vai comer isso agora e eu te amo. Não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver. Não, a resposta é não, meu filho. Você tem um limite ali. Que eu acho que essa figura que você trouxe do filho rei, o filho imperador, o filho que tem o poder de casa, é uma figura bem perigosa também, né, Bela? Bem perigosa, mas quando que o não é amoroso? Quando que o não ele realmente é amoroso? É quando você tá ali presente para explicar o porquê não.
Não, se não vai comer esse biscoito antes da refeição, por quê? Porque, filho, a mamãe está aqui para assegurar que você se alimente de alimentos nutritivos, tá? Eu sou sua mãe, eu estudo isso, e eu me preocupo com você. Então, assim, quando você está disposta a ser presença, essa presença amorosa, você explica o porquê não, e a gente tem que explicar a todo momento. E a gente tem que explicar 10, 20, 100, 1000 vezes que forem necessárias. Todas as vezes que a gente enxerga e sente que o nosso filho não integrou ainda, ele não absorveu, ele ainda não tem maturidade para isso, né? A gente vai explicar. Então, parte desse... atravessa esse não autoritário, porque não, porque eu sei, eu que mando, encerra a conversa, para por causa disso, por causa disso, por causa disso. Uhum. Né? Posso compartilhar uma coisinha contigo da favor. vida? Agora é o pai falando. Com a gente, né, gente? Por Que favor. não saia daqui. Mas eu tinha um sisteminha muito besta, assim. Eu lembro com meus filhos que era, tipo, tem coisas que são não, não. Tipo, não, isso não vai rolar, negociável. não é negociável. Tem coisa que era um sim, sim, tipo, tá tudo certo. E tinha uns que eram não sim, ou sim não. Que, assim, Talvez. no começo me parece que isso não devia rolar. Mas fala comigo, me convence, assim, porque... E tem umas que no começo falam sim, mas eu acho que é melhor a gente pensar 2 vezes depois, porque eu não sei. Ou seja, a princípio sim, mas vamos ver. E esse sisteminha funcionava muito bem, porque eu acho assim, dá à criança a possibilidade de negociar essa autoridade e também que se colocar como uma autoridade. Tipo, tenho coisas da vida do meu filho e da vida deles que eles são autoridade, eles sabem mais que eu. E não tô colocando esse lugar divino da criança. Não, é simplesmente assim. Nisso que ele tá me falando, se a lancheira na escola, isto e aquilo, ele sabe, ele que tá vivendo isso. Eu preciso ouvir um pouco e entender que talvez esse tipo de suco na lancheira não deveria ir. Embora eu deveria também rever assim, mano, você vai beber o suco sim que eu tô mandando porque quando eu era criança não tinha essas cores. Calma, de repente realmente esse suco não tá funcionando bem porque fica azedo, enfim. Ele pode ser autoridade. Sim. Ele pode também trazer e contribuir. Então, acho que abrir a negociação, mas também deixar claro quando é não, não. Não negociável. É legal também. Você pode abrir essa conversa, né? Com certeza, gente. Isso é tão poderoso, isso que o Léo traz, porque você estimular esse poder argumentativo dessa criança, porque a gente precisa se perguntar, eu sempre trago isso, a gente precisa entender o que é realmente importante para a gente. Qual que é o legado que você quer deixar? Qual ser humano que você quer ajudar a se formar ali? Né? Você quer realmente uma criança obediente? Que não vai ser leão, que vai ser ovelha? Porque ela vai virar um adulto. E ela vai chegar ali na frente e vai falar, pô, mas meu filho não vai para frente, meu filho não é proativo, meu filho não sei... O que você ensinou ali naquela infância? Você ensinou ele a ser uma criança obediente, que não argumenta, que não defende o seu ponto de vista. Então, quando você abre esse espaço para realmente ela questionar, para ela tentar te convencer, para ela colocar os argumentos dela, cara, porque tudo, gente, eu falo muito isso, porque tudo ali tem um viés pedagógico, a vida, o cotidiano, os desafios, eles te trazem oportunidades assim, divinas para você ensinar habilidades de vida, competências que vão ser necessárias demais para essa criança. Uhum. Quando ela for madura, quando ela for adulto, quando ela estiver por si só, né? Então a gente tem que pensar nisso. Pensa aí, pai. Pensa aí, mãe. Quando você tiver a intenção dessa obediência cega, né? E acho legal lembrar assim que a autoridade continua sendo sua. A última palavra continua sendo sua. Não é disso que se trata, sabe? Por isso, quando a gente conversa assim, e a Bela traz qual o papel do adulto nessa relação. Porque você pode negociar tudo o que você quiser. Você pode, de repente, argumentar. Mas você não está abrindo mão do seu papel de adulto. Quem sabe realmente o que a criança tem que comer, o que a criança deve fazer, o que a criança deve se responsabilizar, é você. Não é isso que está sendo negociado. Então, o seu papel como adulto, justamente, é permitir esse espaço onde a criança fala, argumenta, conversa, pede, às vezes choraminga, faz parte do processo de se educar,
mas a última palavra é sua. Isso é um presente muito maravilhoso que eu acho que a gente pode deixar para os filhos. Saber que tudo certo, te ouvir e a resposta é não. Sim, é você realmente se sentir confortável, assumir esse lugar de pai. E a gente só assume esse lugar de pai quando a gente está convicto que a gente está sendo a nossa melhor versão, que a gente realmente está buscando ser o melhor, que a gente está buscando ter mais consciência, que a gente está se abrindo a aprender ali com aquela relação. Né? Quando você realmente sente isso, bom, você se sente confortável nesse lugar de autoridade que é sua, como o Léo traz, é sua. Mas e aí, Bela? E se... Ok, é isso. Mas mesmo assim, eu não concordo de você. Eu não acho que você esteja educando eles bem. Meu marido não acha que eu estou educando eles bem. Eu não concordo com meu marido. Mesmo a gente estando assim na situação, o que você falaria, assim, se eu não bateria concordo? o pé e falaria, não, quem tem razão sou eu. Tô brincando. Pronto, gente, obrigado por... Não, mas E aí a gente entra nessa construção de um caminho um caminho único desse casal, né? Vamos tirar vamos abrir as nossas mochilas, ambos. Eu abro a minha, você abre a sua. Vamos tirar o que a gente traz de crença, de modelo educacional que a gente veio. Vamos desconstruir mesmo aquilo que a gente aprendeu e vamos nos abrir para construir juntos. Porque, afinal, a gente é uma família. Uhum. E nós somos os adultos dessa família. Nós somos os responsáveis por mostrar esse caminho que a gente vai trilhar. E a gente não pode falar dessa construção sem falar do diálogo. Pois é. Sem falar da conversa. E aí tem uma coisa louca, porque eu tava te ouvindo aí, tem que tirar as coisas da mochila. Eu acho que uma das grandes sacadas, talvez um convite importante, é você discutir a treta longe da treta. Ou seja, você não discute desmame noturno às 3 da manhã na terça-feira. Você... Morrendo de sono. Morrendo de sono. Você não discute, sei lá, se a criança deve ou não ir esse dia para a escola na porta da escola. Eu acho que vale a pena, de repente, a gente distanciar a treta da discussão sobre a treta e achar um momento legal para abrir a mochila. Sim. Porque, tipo, você não vai abrir a mochila quando você tá correndo ou você tá no metrô. A coisa vai cair toda e vai ficar um caos. Então, acha um lugar legal, senta, pega um paninho, uma canga. O que você tem nessa mochila? Então, tenho isso. Cara, eu não tô gostando disso. Mas vamos falar sobre isso, calma, vamos conversar. Que eu acho que é um bom convite para todo mundo, para todos nós. Na hora que a gente for discutir coisas que me incomodam em você, eu acho que procurar um ambiente, sabe, em que a respiração está boa, em que o ambiente está favorável, em que o tempo é suficiente, em que eu não estou dirigindo, não estou procurando um endereço, não estou, sabe, na casa da minha mãe. Assim, procure um espaço legal para abrir a mochila, né, Bela? Só se pode pensar depois de respirar. Eu tenho uma mentora que fala isso. Tanto em crianças quanto em adultos. Então, assim, respira e se acalma. A gente não pensa enquanto a gente está tomado por uma emoção, enquanto a gente está numa respiração muito curtinha de defesa ou de ataque. Então, assim, a gente precisa se acalmar antes. A gente precisa deixar que essa situação se apazigue antes da gente realmente se abrir, porque a gente está fechado ali. A gente está defendendo os nossos pontos de vista. Mas tem que intervir, né? Assim, isso não quer dizer que se você está vendo uma situação de profunda agressividade, de violência, de pressão psicológica, não quer dizer, vou deixar para discutir isso depois. Não. Tem momentos que tem que... passa a mão do seu filho, tira da sala e fala. Volta depois e aí... Acho que é como essa... Porque a gente... É legal até falar isso, Abela, agora, porque a gente tem também um episódio, segue o canal, deixa like, tem um episódio que é sobre a autorregulação em adultos. Acho que esse episódio vai ser bem legal também de assistir junto, né? Muito legal, porque são caminhos. A gente coloca luz em caminhos possíveis, né? Então, assim, caminhos possíveis. Faça terapia de casal, faça terapia individual, assista o nosso podcast, busque informações mesmo. Mas, assim, além de tudo isso que você pode começar a fazer agora, abre espaço
para conversas amorosas, né? Conversas assertivas, que os limites de ambas as partes sejam protegidos mesmo. Então, assim, não existe, o meu não é melhor que o seu, o meu não é mais importante que o seu. A gente está aqui juntos, expondo os de ambas as partes, para a gente procurar um que funcione. Porque não existe certo e errado, existe o que funciona. Existe o que funciona para nós. Porque para a família do vizinho vai ser outro caminho. Para a família ali da televisão, do comercial de margarina, vai ser outro caminho. E tá tudo bem, né? Assim, se entender como uma dinâmica familiar única também tira um pesão das nossas costas e tira um tanto de checklist que a gente tem que fazer. Não existe isso. Deixa eu ver o que funciona para mim, deixa eu ver o que funciona para você, deixa eu ver o que funciona para os meus filhos, para os nossos filhos, e vamos achar um caminho aqui. Eu estou disposta, você está disposta? Se ambos estão dispostos, vamos seguir o barco. Se tem um que não está tão disposto assim, vamos repensar. Total. Eu acho que isso é bem legal. Eu acho que a gente vai meio encerrando aí também, né, Bela? Eu só queria te fazer uma última pergunta, porque eu acho que a Bela fala muito bem disso, entre o que é um diálogo afetivo, o que é um diálogo efetivo. Mas eu queria só deixar esse comentário, assim, pensando na questão dos homens. O diálogo efetivo, né, para o homem, que vem sempre numa pegada de resolver as coisas, de que as coisas, após a intervenção nossa, sumam, desapareçam ou sejam resolvidas. Às vezes, quando a gente vai falar de família, quando a gente vai falar de relações, essa resolução, essa efetividade, ela fica meio murcha. E talvez a efetividade, talvez o que vai de fato resolver as coisas, não passe por uma solução, é isso que tem que ser feito. Talvez passe por abrir espaço de diálogo, por ouvir o outro. O outro, de repente, está sobrecarregado. A gente é casado com mulheres. Elas estão sobrecarregadas pela simples razão de que estão sobrecarregadas. Então, talvez a pessoa nem sempre precise de uma solução ou de uma atitude de resolver. Talvez a efetividade esteja na afetividade, de alguma maneira, né? Sim. E nessa intenção, né? Nessa intenção. Então, antes de chegar ali, depois de já ter se acalmado, reforce a sua intenção. Qual que é a sua intenção? A sua intenção é de ganhar? A sua intenção é de impor o que você pensa, o que você acredita? Ou a sua intenção é realmente de construir junto, de fortalecer essa união, de achar o melhor caminho para essa família? Porque eu falo muito isso. Quando a intenção é boa, não tem muito jeito de dar errado. Agora, quando a intenção não é tão boa, lá na frente, minha amiga, você sabe o que te espera não é tão bom assim. Por mais que você ache ali a curto prazo uma solução, a longo prazo também talvez não seja. Então, assim, reforce a sua intenção, sabe? E aproveita essa intenção aí e já manda esse vídeo aí pra galera. Deixa seu like, seu comentário, né? E a gente se vê num outro Você e a gente. E a gente. Gente, fiquem Obrigado. com a gente, assistam mais. A gente adora a presença de você e a gente adora construir conhecimento juntos, não é mesmo, Léo? É isso aí. Até a próxima. Beijo.